Boa tarde. Estamos hoje aqui a iniciar, portanto, um conjunto de conversas com os candidatos da lista EM e, neste caso, portanto, iremos iniciar estas conversas com os candidatos da Faculdade de Direito. Estão presentes André Dias Pereira, professor associado da Faculdade de Direito, Ana Gaudência, professora associada da mesma faculdade, e Fernando Borges, investigador da mesma faculdade. E eu daria a palavra ao colega André Dias Pereira para falar, portanto, sobre ensino e sobre a internacionalização da Faculdade de Direito, neste parâmetro. Boa tarde, obrigado, João Paulo Rodrigues, caríssimo colega da Engenharia Civil. De facto, a Faculdade de Direito tem uma longa história, uma história que começou com a própria universidade, embora o nome Faculdade de Direito deriva já do período do liberalismo, mas somos realmente uma das faculdades clássicas e históricas da nossa universidade. Aquilo que é mais importante no ensino é a qualidade do ensino, a qualidade do corpo docente, que é reconhecido, enfim, nacional e internacionalmente, pela grande exigência que se coloca no acesso à carreira e no desenvolvimento dessa carreira. Sentimos-nos sempre confortáveis, mesmo nos fora mais exigentes a nível científico. Dito isto, a lista IM propõe-se melhorar muito a qualidade da relação pedagógica, estando abertos à inovação pedagógica baseada na ciência e na experiência, com boa colaboração dos alunos e promovendo métodos também mais adequados aos tempos que constam, como a boa utilização do UC Teacher, que é efetivamente uma ferramenta que devemos usar, com materiais adequados, mantendo um diálogo fluido através do canal com os estudantes, o que não tem sido fácil, porque há uma cultura instalada parte a parte, em que os estudantes também facilmente adquirem inércias, mas temos que ir insistindo em manter o diálogo, manter a possibilidade de eles participarem no ensino, naturalmente, sendo mais participado no ensino dos mestrados e é totalmente autónomo nos doutoramentos, mas também na licenciatura, com cadeiras de opção ou com algumas matérias que possam ter o contributo dos estudantes. Eu próprio tenho favorecido isso, mesmo numa cadeira central como Teologia do Direito Civil, os alunos podem apresentar uma parte da matéria, assim incentivando a que todos se sintam mais acolhidos. Naturalmente, sempre sob a minha orientação e sempre com um programa rigoroso que segue a melhor tradição da Faculdade de Direito. Mesmo na avaliação, eu pessoalmente estou disponível sempre para inovação, nas cadeiras de opção, valorizando muito as apresentações e depois com exames de escolha múltipla, isso também no mestrado, sendo a apresentação, mais do que o paper, até porque eu leciono em mestrado forense, porque o paper hoje, com todas as ferramentas de auxílio que existem e que podem ser usadas, temos que valorizar muito a componente da apresentação, porque o jurista vai sempre trabalhar em necessidade de falar, de apresentar, de comunicar. E valorizo também trabalhos a dois ou a três, porque o jurista tem sempre que trabalhar no coletivo. O advogado trabalha com o juiz trabalha com o Ministério Público, o advogado trabalha no escritório, um escritório que tem sempre dois, três, ou 20, ou 200 colegas. Não há um trabalho isolado, embora, naturalmente, o ensino dogmático exija um estudo rigoroso e, muito quantas vezes, solitário. E, portanto, qual será então o passo a dar? É um reforço do corpo docente. De facto, temos uma faculdade que recebe 350 mais, porque depois há os números especiais, os números, outras entradas de estudantes de Direito. E temos também um curso de administração público-privada, um curso de administração pública, muito concorrido e também com mais de 50 alunos e, portanto, em que também há experiências muito inovadoras. Precisamos de um corpo docente muito maior. É incrível dizer que hoje há menos professores às cadeiras que eu leciono do que os professores que havia quando eu era aluno e já na altura professores me diziam que quando eles eram assistentes haveria, quiçá, mais colaboradores em cada cadeira.
e o número de alunos mantém-se ou até aumenta, e sobretudo aumenta a sua complexidade. Temos mais professores doutorados, mas o nível de colaboradores, que conta muito para um ensino prático e um ensino em sala de aula prática, somos cada vez menos, e isso é um problema grave que temos que chamar a atenção. Bom, uma nota sobre a internacionalização, depois a minha querida colega Ana Gaudêncio dirá mais palavras e mais ensinamentos. A Faculdade de Direito destaca-se por uma enorme internacionalização, temos sempre a cota dos alunos internacionais absolutamente cheia, temos sempre muita procura dos alunos Erasmus. Para eles, temos agora algumas cadeiras em inglês, deviam ser mais, deveríamos ter muito mais, porque ninguém consegue aprender português num mês ou dois, e, portanto, deveríamos ter mais cadeiras em inglês, mas esta direção já criou algumas e é um caminho que não devemos andar para trás. Obviamente, no mestrado, ele é muito forte graças aos alunos estrangeiros. O Brasil destaca-se, naturalmente, mas cada vez mais vemos pessoas a vir de outros países, designadamente Angola, sempre uma presença significativa da China, Macau, e mesmo de Taiwan, mesmo fora de Macau, muito importante. Mas temos de ser mais ambiciosos, temos de ser capazes de captar alunos que não sejam lusófonos ou que não venham da China ou de Macau. Temos potencial científico para isso, acreditamos na lista M que usando a língua inglesa na medida adequada, na dose adequada, criando um espaço para que alunos não lusófonos venham fazer mestrados e fazer doutoramentos connosco, vai valorizar muito o nosso caminho. Dito isto, e a Ana Gaudêncio poderá depois reforçar, há um outro trabalho de internacionalização que não se faz em Coimbra, faz-se fora de Coimbra. Temos presença em Timor-Leste, tivemos presença em Angola muito forte, em Macau, enfim, as coisas são às vezes dinâmicas e altos e baixos, temos que o reforçar e, obviamente, no Brasil, sobretudo a nível de pós-graduação, a nível de congressos, de conferências internacionais, mas podíamos também estabelecer protocolos com as melhores universidades brasileiras, que já tivemos, com Salvador da Bahia, uma dupla titulação. Devíamos estar mais abertos a graus conjuntos, a nível de mestrado ou doutoramento, sempre procurando universidades de referência, mas temos uma história que nos orgulhamos, temos um presente com um conjunto de colegas magnífico, o trabalho que tem sido feito designadamente pelo Instituto Jurídico, com umas boas dezenas de colegas, com um entusiasmo e uma qualidade científica notável, vão colocar a Faculdade de Direito noutro patamar dentro de 5 a 10 anos. Precisamos para isso é de ter a porta aberta. Precisamos para isso é de contratar jovens que venham do nosso doutoramento ou de outros doutoramentos, tenham qualidade e capacidade de internacionalização. Eu ficaria por aqui. Um grande abraço a todos e passo a palavra ao João Paulo Rodrigues. Muito obrigado. Muito obrigado, André, pela excelente exposição. Eu passava e devolvia agora a mesma questão à colega Ana Gaudêncio, nomeadamente que ela nos falasse um pouquinho do ensino na Faculdade de Direito e, neste caso, da internacionalização. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os colegas presentes, o Dr. João Paulo Rodrigues, cabeça de lista da lista M, que impulsiona este nosso trabalho, também o Dr. André Dias Pereira, o Dr. Fernando Borges, ambos trabalhando comigo na Faculdade de Direito. E além deste cumprimento, gostaria também de enfatizar a relevância da participação e o sentido da participação nesta eleição para o Conselho Geral. De facto, no que me diz respeito, participar na lista M tem claramente que ver com uma concordância e busca da continuidade da linha que veio sendo assumida pelo Dr. André Dias Pereira no mandato anterior. E a abertura e, no fundo, também a diversidade que esta lista envolve, que nos permite, ao mesmo tempo que manifestamos os nossos interesses globais na universidade, também em cada faculdade, conforme vamos encontrando as questões que hão de ser reforçadas e aquelas em que há a inovar. No que diz respeito ao ensino na Faculdade de Direito, depois daquilo que o Dr. André Dias Pereira disse e secundando tudo o que disse, gostaria de destacar e de acentuar algumas dimensões. Em primeiro lugar,
realmente a formação que damos nos 3 graus, nos 3 ciclos de formação universitária, licenciatura, mestrado e doutoramento, temos realmente várias áreas abrangidas, desde logo no âmbito do direito e depois no âmbito da administração pública ou privada, em que claramente temos um leque de oferta muito amplo e muito específico, o que é uma marca de água da faculdade, desde logo as diferentes áreas em que oferecemos a formação após a licenciatura, que permitem aos estudantes, independentemente daquilo que procurem como futuro profissional, selecionar muito especificamente e ao mesmo tempo que podem conjugar, de certo modo, alguma interdisciplinaridade, os temas sobre os quais pretendem trabalhar. E com grande abertura e com realmente um acervo bibliográfico e temático muito, muito rico. Isso realmente esse é um fator fundamental na atratividade que a Faculdade de Direito tem e realmente marca o facto de termos muita procura também de estudantes estrangeiros. O que eu gostaria aqui de acentuar diferenciadamente é que há uma ligação fundamental e ela é a desenvolver, e portanto será uma das notas que na lista M e no trabalho que tenha direta relação com esta temática possa ser desenvolvido, é o reforço da ligação entre o ensino e a investigação, no sentido de considerar que, independentemente dos graus, mas adequando-se aos graus, há uma participação dos estudantes que pode, e quanto a mim deve, ser fomentada. Que é a participação na sua própria formação académica e profissional e a colaboração na elaboração de investigação, que é cada vez mais um trabalho de equipa e cada vez menos um trabalho que, como tradicionalmente o conhecemos, solitário e individual. Essa é uma dimensão absolutamente crucial e que vai sendo desenvolvida, sobretudo através da ligação ao Instituto Jurídico. Do ponto de vista da internacionalização deste modo, no fundo, de articulação da ligação entre o ensino e a investigação, os âmbitos de atuação são inúmeros. Há realmente toda esta tradição a que o Dr. André Dias Pereira fez referência e há hoje todo um mundo novo que se abre a partir das ligações que as redes de investigação e os projetos de investigação aos mais diversos níveis permitem. E, portanto, vamos tendo estudantes de diversos graus já a entrarem no trabalho de investigação para lá da posição de estudantes propriamente dita. E essa é uma nota absolutamente fundamental e, portanto, concordo inteiramente que a ligação aos países de língua oficial portuguesa é uma marca fundamental da cultura da Universidade de Coimbra, a fomentar, a fazer desenvolver nas mais diversas parcerias e colaborações, e também que há outros mundos para os quais a Faculdade de Direito se vai voltando e está claramente voltada em todos os continentes e, portanto, na Europa e também na América, com as mais diversas parcerias e projetos de investigação, e, claro, dada a circunstância de ser também membro do Conselho Coordenador do Instituto Jurídico, é sobretudo através desta unidade de investigação e desenvolvimento que estou a testemunhar, porque é o que melhor posso realmente apresentar. E aqui temos inúmeras possibilidades, as mais diversas, temos tido algumas experiências, inclusive com Bolsa Fulbright, com inúmeros projetos no Horizonte Europa, enfim, várias experiências. O Dr. Fernando Borges poderá depois melhor explicar o funcionamento e as potencialidades que aos mais diversos níveis de transmissão de conhecimento e de aquisição também de saber podemos desenvolver, mas claramente temos aqui um modo de fomentar, sem dúvida, um trabalho que é simultaneamente de formação e de investigação coletiva, em que realmente permite que uma universidade como a Universidade de Coimbra se afirme também pelo modo como acolhe no trabalho de investigação aqueles que procuram para receber formação. Isso parece-me que é uma nota fundamental. E temos, claro, hoje em dia, múltiplas facetas, novas temáticas, interação com profissionais e investigadores de outras áreas que trazem notas inovadoras ao modo como o direito é, por um lado, trabalhado
e, por outro, como influi diretamente até na definição, quer dizer, no desenhar dos modos de investigação nas mais diversas áreas. Isso tem sido visto e realmente seria, sobretudo, relativamente a essa dimensão da investigação que, no caso do Dr. Fernando Borges, está numa posição privilegiada para explicar, que também eu gostaria enfim, de o ouvir para nos trazer essa dimensão. Muito obrigada, é para mim uma honra estar convosco aqui e poder participar neste projeto. Obrigada, Dr. João Paulo. Obrigado, Ana Gaudêncio. Eu passava agora ao Dr. Fernando Borges, oriundo daquele país maravilhoso e imenso que é o Brasil, e que é investigador da Faculdade de Direito e que nos vai dar uma perspectiva, portanto, sobre a investigação nessa faculdade. Bem, obrigado. Então, primeiro agradecer aqui ao Dr. João Paulo Rodrigues, cabeça da lista, também aos meus colegas, doutor André e doutora Ana, por estarem aqui participando dessa conversa que acho que é bastante interessante, necessária e proveitosa para falar sobre o futuro e as possibilidades de caminho da universidade. Acho que aqui tem algumas questões que já foram tocadas e que são fundamentais, que tem a ver com a investigação, que é a internacionalização e talvez a captação de recursos, a captação, a atração de talentos e de fundos. A internacionalização, o aspecto talvez mais fácil e direto de falar, tem a ver aqui com o que já foi dito também, as redes internacionais, os contatos, os projetos, todo o trabalho colaborativo e complexo que se tem vindo a desenvolver, seja aqui no caso da Faculdade de Direito, um instituto jurídico focado nos desafios societais, que é necessário realmente um trabalho coletivo e interdisciplinar, né? Não só o direito, mas também na nossa capacidade de dialogar com outras áreas científicas, seja aqui internamente da universidade, ou seja através de parceiros internacionais. Ahm, e essa internacionalização também é uma questão de visibilidade, obviamente, e é também uma questão de central para a própria avaliação, seja uma avaliação institucional, seja participação ou não em rankings, seja a questão do impacto científico, do impacto acadêmico, que isso tudo está relacionado com a investigação, de certa forma, porque a investigação é uma parte importante dessas métricas ou formas de fazer avaliação. A segunda parte, que tem a ver com a captação de recursos, talvez uma parte mais relevante do ponto de vista da administração, mas também uma parte complicada, porque não pode ser, e aí já vai a minha visão do assunto, há uma série de possibilidades de captação de financiamento em projetos competitivos ou através de projetos de inovação, enfim, uma série de possibilidades e até, enfim, em termos europeus, uma boa quantidade de recursos. Obviamente que a gente sempre pede e luta por mais, mas ainda há recursos significativos disponíveis, sobretudo no nível europeu, não tanto nacional, né? É, é, mas eu acho que a questão aqui que se coloca também é: nós não podemos, enquanto investigadores, sermos uma máquina de captação de recursos, né? Não se pode ser só, obviamente, que os recursos são bons e é importante ter essa motivação, mas nós não podemos ser a máquina institucional de captar recursos. É preciso também ter o outro lado da moeda, também é preciso ter a estrutura necessária e que vai permitir fazer a investigação ou mesmo captar ainda mais recursos, mas é preciso ter um investimento também institucional nessa área. E aí eu estou a falar de serviços ou apoio à elaboração de projetos ou serviços de apoio à implementação, à gestão de dados, enfim, uma série de outros temas que são fundamentais para a investigação e que é necessário também, mas também estou a falar de apoio à questão, à relação docência e investigação, que é uma relação indissociável, a meu ver, e acho que aqui os meus colegas já falaram também sobre isso. A doutora Ana Gaudêncio falou aqui bastante sobre essa questão e deu muitos exemplos de como, na Faculdade de Direito, essa relação entre docência e investigação ela está intimamente e historicamente ligada, mas essa ênfase na investigação, e que acho que é uma ênfase mais recente, ou o modelo
de investigação mais atual e internacional obriga, de certa forma, não vou dizer uma separação da docência, mas é preciso ter aqui algum cuidado nessa. Eu estou congelado. Conseguem me ouvir? Sim, estamos já ouvindo. Sim, estão a ouvir? Pronto, agora já Sim, voltei. sim. Então, o que eu estava a dizer, essa relação entre a investigação e a docência, que na Faculdade de Direito é muito próxima, é, pelas condições atuais com que é feita a investigação e as exigências que é feita, que se coloca na investigação e até a opção estratégica que, que a própria Universidade de Coimbra coloca na investigação, e saiu hoje, pelo menos, um primeiro rascunho do plano estratégico. Ahm, é preciso ter aqui algum cuidado, sobretudo em dar essas condições, né? E aqui, falando da Faculdade de Direito especificamente, a maior parte dos nossos investigadores são também docentes, o que acontece provavelmente na maior parte das unidades da UC, mas no caso da Faculdade de Direito, isso talvez seja ainda mais significativo, porque eu diria que mais de 95% dos investigadores são todos docentes. E, e nesse sentido é preciso criar, como eu estava dizendo, as condições, é preciso talvez ser mais flexível em relação à carga de docência, porque muitos dos investigadores não conseguem cumprir com as exigências dos dois mundos, e digamos aqui, não que esses mundos estejam separados, estão interconectados, mas é preciso aqui reconhecer essas duas questões. E pronto, acho que era isso que eu tinha a dizer sobre o tema, e espero que seja útil aqui em termos de reflexão para os nossos colegas, tanto da lista quanto outros que possam assistir essa conversa. Obrigado, Fernando. Eu queria agradecer, portanto, a todos, à professora Ana Gaudêncio, ao professor André Dias Pereira e ao Dr. Fernando Borges, portanto, por esta exposição sobre a Faculdade de Direito, e encerro, portanto, aqui esta conversa, e seguir-se-ão outras conversas, portanto, com outras unidades orgânicas a gravar proximamente. Boa tarde. Obrigada, boa Boa tarde. tarde, obrigado.